Bem-vindos ao nosso canal. Já foi publicado o relatório gerencial do MXRF11 Maxi Renda. Vamos dar uma olhada nas principais informações, especialmente no comentário do gestor, para entender as movimentações do mês. O que ele trouxe de detalhes em relação aos resultados. Passaremos também pelo DRE para ver os números e fecharemos o vídeo com o portfólio. Lembrando sempre que este conteúdo não é, de maneira nenhuma, uma recomendação de investimento. A ideia é trazer informações para que o investidor que acompanha o canal fique sempre bem atualizado. Se o vídeo for útil, deixe o seu like para ajudar o canal. Seu comentário também é muito importante. Na primeira parte do relatório gerencial, ele comenta um pouco sobre o IFIX. No entanto, essa parte aqui é muito importante. Mais uma vez, destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, com quase 980 mil cotistas, o maior crescimento da indústria de fundos imobiliários no Brasil. Na database do presente relatório, segundo dados da B3, no mês de setembro, o Maxi Renda teve a maior liquidez diária de sua série histórica, com uma liquidez média diária de 14,3 milhões de reais, o que é muito significativo, com uma movimentação no mês de 87 milhões de reais. Como sempre, o MXRF11 continua crescendo na sua base de cotistas. No book de CRIs, foram integralizadas novas operações, totalizando um investimento de mais de 76,4 milhões de reais. Além disso, foram alienados 68,8 milhões de reais em CRIs. Compraram 76 milhões e venderam 68 milhões. No book de permutas financeiras, o fundo realizou um novo aumento de capital no projeto Brooklyn 2. Nos últimos relatórios, eles também comentaram sobre o investimento nessa permuta financeira, no montante de 40 milhões de reais. No book de fundos imobiliários, foram realizadas alienações no montante de 12,6 milhões de reais. Em carteira, o fundo visa a alocação. A gestão nos últimos meses tem sido mais ativa, e é crucial ficarmos de olho se eles vão aumentar a exposição na parte de permutas ao longo dos meses. Sobre a alocação do fundo. Aloca 80% do patrimônio em CRIs com bons nomes de crédito, carrego atraente e alto potencial de ganho de capital recorrente. Tem um giro no mercado secundário e até 20% do patrimônio em permutas, sendo que as permutas representam cerca de 5% do patrimônio atual, indicando potencial de crescimento nessa categoria. Realizou investimentos de 40 milhões de reais em permutas financeiras no último mês, com boa rentabilidade e retornos estimados na ordem de INCC mais 13% ao ano. Observa-se um maior risco nesse tipo de operação em comparação com os CRIs, que geralmente têm rendimentos de IPCA mais 6 a IPCA mais 7. O fundo tem uma carteira diversificada, incluindo operações em FIs com características de CRIs, e posições táticas para gestão ativa no mercado secundário. A equipe de gestão tem observado uma melhora gradual no mercado de crédito desde o início do ano, com a situação do mercado de crédito no Brasil tendo sido influenciada pelo caso Americanas. Além disso, espera-se uma queda mais acentuada na taxa Selic, o que é visto como um fator positivo para as empresas, e a normalização da captação no mercado de capitais após um primeiro semestre conturbado. Melhores perspectivas de atividade, como as medidas do programa Minha Casa Minha Vida, trazem otimismo para o mercado imobiliário nos próximos meses, que se mostrou resiliente no primeiro semestre na visão da equipe de gestão. Em relação aos rendimentos do fundo segundo o regime caixa, os rendimentos foram de 11 centavos por cota, totalizando 28,4 milhões de reais. As operações de permutas financeiras distribuíram 4,3 milhões de reais de dividendos. O resultado caixa do fundo foi de 22,3 milhões de reais. Os fundos imobiliários distribuíram 3 milhões em rendimentos. É importante ressaltar que os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitam no caixa do fundo. É importante observar que tem fundo imobiliário que distribui de forma contábil. Isso às vezes tem um lado um pouco negativo para fundo de papel, como por exemplo o caso do HCTR11, que estava distribuindo mesmo sem aquele dinheiro transitar no caixa. Isso acaba às vezes drenando o dinheiro do caixa, porque contabilmente está sendo registrado, mas o dinheiro não está transitando no caixa. É por isso que a maioria dos fundos ainda tem mais foco na distribuição de rendimentos pelo regime caixa. O fundo encerrou o mês com alavancagem via compromissada de 82 milhões de reais, representando 3,2% do patrimônio. Isso é feito para honrar novas aquisições, o que gera valor. Houve um destaque em outubro, com o CPTS, cujo custo da alavancagem está atualmente maior do que o retorno oferecido.
A alavancagem está trazendo retorno positivo, o que é bom. Em virtude do regime caixa seguido pelo fundo, e dos meses de inflação alta, o fundo possui uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de R$ 19 milhões, quase 8 centavos por cota. Em relação aos números do fundo em setembro, receita total de R$ 30,5 milhões, incluindo R$ 4 milhões das permutas e R$ 22 milhões de receitas de CRIs. Já em renda fixa, foram R$ 787 mil. Despesas totais de R$ 2.174.000, incluindo despesas pessoais e operacionais. A despesa é considerada baixa em relação à receita, já que não chega nem a 10%. O resultado disponível para distribuição foi de R$ 28.400.000, e o fundo distribuiu praticamente esse valor. O fundo não possui nenhuma reserva de lucro acumulada no regime caixa, apesar da correção monetária. É importante observar se a Selic impactará a receita do fundo, dado que ele tem uma parte de CRIs e IPCA no portfólio, de acordo com a queda de juros. Descendo um pouco mais, vamos encontrar o patrimônio para analisar o portfólio atualmente. A taxa média por indexador e spread de crédito é a seguinte: CDI representa 29% do book, a taxa média de aquisição é de 2,64%, e a taxa média de mercado é de 2,73%. O IPCA é a grande representação da carteira, com 56%, tendo uma taxa de aquisição de 7,81% e uma taxa média de mercado de 8,63%. A gestão comenta a busca por ativos com bons nomes de carrego e que podem trazer ganhos de capital. O LTV se encontra atualmente em 47%. Nos investimentos ativo-objetos, crédito corporativo representam 48%, com 2% em caixa. Na divisão entre residencial e comercial, residencial representa 24% e comercial 25%. Os CRIs representam 78% da carteira, com o foco da gestão em 80% nesse tipo de ativo. Permutas financeiras somam 6%. Os fundos imobiliários ainda representam 14% da carteira, incluindo alguns que estão fora do radar, como SPVJ11, LPLP11, unidades autônomas, e outros que podem ser vistos aqui, embora não sejam os que entregam os maiores dividendos. Em relação aos CRIs, mencionam a aquisição do Certificado de Recebíveis Imobiliários JFL, IPCA mais 7,9%, investindo R$ 26 milhões em outro CRI. Essa foi a aquisição nova realizada no mês, mas já haviam feito um investimento nele de R$ 76,46 milhões. E para concluir, a exposição por CRI, o maior deles representando 4,5% do patrimônio, é relativamente baixa por CRI, o que é uma característica positiva para um fundo de papel. Essas foram as principais informações apresentadas no relatório gerencial do MXRF11. Deixe o seu like para ajudar o canal e também o seu comentário. Até o próximo vídeo.